Vamos lá, então. Vamos falar de São Paulo Futebol Clube, vamos falar desse período sem jogos, né? O São Paulo, reforçando, volta a campo só no próximo dia 12 de março contra a Chapecoense, o jogo que vai acontecer no Canindé. E o Kaique falou no destaque inicial dele, né, nos cumprimentos dele, que realmente poderia hoje ser um dia de perspectiva para uma final, de expectativa para uma final de Campeonato Paulista. Hoje é o jogo de ida, né, da final do estadual. Mas o São Paulo tem, por outro lado, um período livre de jogos, já que só entra em campo na semana que vem, final da semana que vem. E por isso pode focar, em descansar os seus atletas, 2, avançar nas recuperações de 2 jogadores que serão importantíssimos nessa sequência de temporada, o atacante André Silva e o atacante Rian Francisco, os 2 que restam, né, no departamento médico do tricolor paulista, tiveram lesões graves de joelho na temporada passada e estão nessa reta final de recuperação. Acho que dá para a gente olhar por esse copo meio cheio, né, Marina? A gente falou ao longo desse começo de ano aqui na programação da AT que para o São Paulo seria bom, em termos de campanha no Campeonato Paulista, não cair. Tinha todo aquele medo, né, aquele temor por conta de tudo que acontecia. Então, não cair seria uma campanha aceitável. Claro que as expectativas e os objetivos foram mudando conforme a boa fase. É claro que é frustrante não estar numa final, mas não é fim do mundo não disputar a final do Campeonato Paulista. São Paulo tem outros objetivos mais importantes na temporada e acho que é um período importante também para quem sabe avançar nessa reta final de recuperação dos 2 jogadores e ter o elenco, enfim, 100% pronto para a temporada 2026. Qual a sua opinião, Marina? Com certeza, Boni. O Rian e o André Silva, é, eu acho que as opções que o São Paulo tem ali para centroavante, basicamente, são o Caleri e o Tapia, hoje em dia, certo? O Tapia, até ele, quando chegou, ele não é centroavante, ele joga mais pelo lado, mas o fato é que ele está sempre quebrando um galho ali, né? E por mais que os dois tenham todo esse perfil de muita luta, um jogo muito voluntarioso, de muito físico, né? Desses encontrões, de ficar incomodando o zagueiro, e o André e o Rian não tenham essa característica, e o Rian, para mim, tem até mais presença de área e esse faro goleador do que todos eles. Claro que foi uma coisa muito mais testada na base, mas eu vejo como um perfil desse jogador. Dito tudo isso, eu acho que é muito positivo para o São Paulo voltar a ter essas opções para, enfim, para que o Crespo possa avaliar a depender do jogo, até para não desgastar tanto o Caleri, que a gente sabe que já tem uma idade um pouco mais, não avançada, né, que parece que eu estou chamando ele de velho, mas não é isso, mas a gente sabe que ele teve uma lesão séria e que ele não consegue, diferentemente de outros jogadores, dosar esse esforço no campo. Ele, para mim, é o titular, mas vejo como muito positivo, já que não estamos na final, né? Já que, enfim, até em termos de desgaste mental mesmo, o São Paulo não vai ter como disputar esses jogos aí, né, que seria bom até, porque seria, eu não tô dizendo que seria fácil, mas contra o Novo Horizontino, era uma coisa que você fica, animado de poder tentar, mas já que não deu, então que esse tempo seja aproveitado da melhor forma para que o São Paulo ganhe mais essas 2 opções num setor tão importante do campo. O Paulo Nobre falou aqui, só para esclarecer a minha expressão, ele falou que o André já foi para o banco, já não está mais em recuperação, entrou até em campo contra o Palmeiras, mas eu incluo também a voltar ao ritmo de jogo, né? Porque para mim essa entrada em campo do André não é nem não é longe do ideal ainda é longe do ideal, né? Então incluo também voltar ao ritmo de jogo, voltar a fazer mais treinamentos com a equipe também. Então, para que possa, de fato, ser um cara útil para o time, né? Para que possa, de fato, voltar a ser uma opção para o técnico Hernan Crespo. Então, também
essa parte final de retomar o seu melhor ritmo, o André Silva e, claro, o Rian Francisco, que ainda não foi utilizado. Kaique Silva, no fim das contas, eu acho que entre trancos e barrancos, o Campeonato Paulista, a partir do momento que a situação ficou um pouco mais tranquila, ela serviu para o seu papel. O Campeonato Paulista serviu para o seu papel, que é preparar o time para esse restante de temporada, para essa sequência de temporada que vai ter muitos compromissos para o São Paulo. O Caleri volta, né? Volta e volta bem, fazendo gols, o Lucas volta, e apesar de não ter ido bem contra o Palmeiras, a gente viu ele recuperando um bom nível de futebol. Jogadores que estavam também no DM voltaram a ser utilizados. O time que tomou forma, né? Tomou corpo a partir do momento que o pior passou. Então, acho que o Campeonato Paulista ele serviu para esse propósito, e essa semana também livre pode ser importante para o São Paulo, pensando que vai ser uma temporada bem complicada em termos de calendário. Foi até a minha pergunta para o Crespo, né? Pedir para ele falar sobre a importância desse período de 10 dias de preparação. E sobre os dois atacantes, eu já falei aqui em outra oportunidade na última semana, eu acho que o São Paulo começa a ganhar opções de qualidade e opções para o elenco bem interessantes, porque eu enxergo, inclusive, a dupla André Silva e Rian Francisco, de repente, uma dupla de dois jogadores substitutos de Luciano e Caleri. Num jogo que você vai com um time alternativo, você poder usar uma dupla da qualidade do Rian e do André Silva, que a gente não sabe ao certo como vão voltar por conta das lesões, mas a gente tem um recorte daquilo que eles já mostraram, o Rian muito mais na base do que no principal, mas ainda assim é para mim um fenômeno da base, daqueles jogadores que vão render frutos financeiros e também de bola jogada em grande proporção para o São Paulo. Dá para o torcedor se empolgar com essas opções que você tem. Eu vejo o Rian podendo fazer a função do Luciano, até porque ele não tem aquela estatura de um 9, ele sempre foi 9 na base, mas é um jogo diferente. São características diferentes dos zagueiros. Eu vejo ele podendo atuar como um segundo atacante, fazendo uma dupla com o André. O André daria a referência na bola aérea e o Rian daria a referência também de perna canhota, assim como o Luciano dá, e daria uma referência de um possível segundo atacante. Eu acho interessante demais ter essas duas opções. Acho que a temporada passada poderia ter tido um desfecho diferente se os dois não tivessem se lesionado. Não só eles, mas Caleri, Lucas. A temporada passada foi complicada para o São Paulo com relação ao departamento médico. Então, ter essas opções de volta é talvez a principal notícia para o torcedor. O torcedor que, de repente, estava esperando grandes contratações, se você for ver o número de jogadores que estavam no DM no ano passado e ficaram por um longo período, o reflexo para a temporada atual é que os principais reforços do São Paulo para esse ano estavam dentro do próprio CT da Barra Funda, estavam dentro do departamento médico. Então, expectativa lá em cima, principalmente da volta do Rian, né? Que para mim é um daqueles jogadores que são tão diferenciados na base que a gente vê como até quase impossível esses caras, a palavra mais atual, né? Esses caras floparem no principal, né? Eu não vejo essa possibilidade. Acho que o Rian vai ser um grande jogador, desde que a lesão do joelho não tenha atrapalhado, né? Desde que ele retome as melhores condições físicas, porque para mim esse garoto joga muita bola e é numa posição que a gente já não forma mais, né? Meias, armadores e centroavantes tá difícil a gente formar, né? Tá cada vez mais em escassez no futebol. Em compensação, volante, o que a gente tem de bons volantes sendo revelados por aí no Brasil inteiro é brincadeira. Nossa, tem até um comentário aqui que eu não podia deixar passar. Eu gosto dos comentários de vocês, porque às vezes saem umas coisas. Felipe Souza mandou aqui: o André Silva é um Trellis com grife. Se brincar, é banco do Tapia. Assim, a gente respeita a opinião de todo mundo aqui. Você pode gostar, desgostar de um jogador. Mas assim, eu considero o André Silva um bom reserva pro Jonathan Caleri. Só que é muito longe de um Trellis. Trellis não dá, gente. O Trellis não dá. Quem tem saudades do Trellis é porque acabou.
porque não gosta mais do esporte de futebol. Eu fui até buscar, abrir aqui os dados do Trellis, porque o André Silva, temporada passada, ele se lesionou e ainda assim fez 14 gols. Acho que não tem uma temporada do Trellis em que ele fez 14 gols. Em 2017 ele faz 10 pelo Vitória e 9 pelo Deportivo Pasto, da Colômbia. Ok, 19 nesse ano. De resto, acho que não tem uma temporada que o Trellis faz 14 gols. Então, ó, é impressionante, gostei. Eu acho engraçado. Eu deixar registrado que eu discordo veementemente, cara. Nossa, mas eu discordo muito. Eu não acho que o André Silva, quando sai da área, ele tem muita dificuldade. Em alguns lances ele demonstra dificuldade técnica mesmo. Ele não tem a qualidade do Caleri. Ele não tem o mesmo domínio. Mas, assim, para mim, tá longe de chegar no nível do Trellis ou imaginar que ele poderia ser banco do Tapia. Só se ele voltar não sendo mais aquele jogador brigador que ele era. Porque o Tapia demonstra muita vontade, né? O torcedor olha para dentro do campo em algumas oportunidades e ele se sente representado por um Tapia, por um Caleri, por caras que são brigadores, né? Caras que têm um alto nível ali de garra, de raça dentro de campo, que muitas vezes representa aquilo que o torcedor gostaria. Né? O Trellis, acho que o pessoal, eu pelo menos, para mim, fiquei muito marcada por aquele gol que ele faz contra o Vasco, né? Sim. No Morumbi, naquele momento do Aguirre, que o time era muito, assim, cara, difícil, mas o Aguirre conseguiu fazer um esquema ali que o São Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro, né? Depois a gente já sabe tudo o que aconteceu, mas acho que o Trellis acabou ficando no imaginário do torcedor por conta, né, desse período, mas eu concordo que o André Silva é melhor e acho até que o André ele tem algumas qualidades, não é um de grande refino técnico, mas ele já deu algumas assistências no ataque que ele sabe cruzar uma bola, ele sabe, né, enfim, não é um completo no cego, então acho que, mas eu gostei, achei divertida a comparação do nosso amigo. E o nosso Felipe Souza, ele até pediu desculpa, ele falou, exagerei, mas também não é esse Thierry Henry que o Kaique... O Kaique foi bom, foi bem na análise dele, eu gostei. Enfim, vamos seguir aqui, só foi um parêntese, porque eu vi esse comentário e falei, não é possível, não é possível que o cara coitando esse com o Trellis, mas teve esse gol contra o Vasco do Trellis e gol contra o Fluminense, até que o pessoal lembrou aqui também. Então, aí teve até sua participação, o grandíssimo Santiago Trellis.